Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta, Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula de ligações primárias, dentro do nosso tema de materiais poliméricos. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que já acompanha o canal, para deixar um like nesse vídeo. Caso você não seja inscrito ainda, se inscreva também no canal e ative o sininho. As visualizações são de graça e, né, você me ajuda bastante aqui a continuar crescendo no YouTube, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Dê um pause aí, já deixa o like nesse vídeo aí, vamos lá. Hoje a gente vai falar de ligações primárias, né? Primeiro a gente vai falar dos tipos de ligação, porque quando a gente está estudando polímeros, uma parte importante de que explica muita coisa em comportamento de polímeros são os tipos de ligações, quais são as interações que eu tenho entre cadeias e entre cadeias também, para a gente entender como que vai ser o comportamento mecânico, o comportamento térmico de polímeros. Uma parte introdutória disso é a gente ver os tipos de ligação no nosso curso de Ciências dos Materiais. A gente estudou os tipos de ligação, inclusive, vou deixar aqui em algum lugar nesse vídeo a recomendação para assistir esses vídeos do nosso curso de Ciência dos Materiais, para aproveitar para dar uma revisada, mas a gente vai ver aqui também um pouquinho, né, focado mais para polímeros. Uma cadeia de polímero aqui, ele vai ser uma macromolécula formada por milhares de unidades repetidas, ligadas por fortes ligações primárias, né? Então, quando a gente está falando de ligação primária, a gente está falando de que tipo de ligação? De ligação metálica, de ligação iônica, e de ligação covalente. Já adianto que, no caso dos polímeros, a principal ligação primária que a gente vai ter vai ser aqui a ligação covalente. A gente praticamente não vai ver, a gente não vai ver ligação metálica, né? E as ligações iônicas são muito raras e nos casos muito específicos. Também não convém a gente comentar aqui na aula. Então, dito isso, as ligações aqui que são chamadas de intramoleculares, que são essas ligações primárias, elas são chamadas assim porque elas se relacionam a ligações dentro da mesma molécula, geralmente do tipo covalente. Então, tá vendo que a gente tem aqui uma estrutura, no nosso caso de sempre, que é o polietileno, ou seja, carbono, né, hidrogênio, hidrogênio, carbono, hidrogênio, hidrogênio. Então, esse aqui é o carbono, aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho hidrogênio. Ele está aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, carbono, carbono, né? E ele vai se ligando assim. Isso aqui é como se tivesse uma representatividade de cadeias de polietileno ao longo do espaço. Então, essas cadeias de polietileno, né, isso aqui é uma cadeia, isso aqui é outra cadeia, né, e elas ficam dispostas ali umas do lado da outra. A ligação que eu tenho aqui entre cada um carbono desse, por exemplo, a gente vai chamar de uma ligação intramolecular. Por quê? Porque ela é uma ligação dentro da própria molécula que está ligando ali um carbono no outro, de maneira geral. E ela vai ser, em geral, ela vai ser do tipo covalente, quando a gente estiver falando de polímeros. E as cadeias de polímeros distintas ou segmentos da mesma cadeia, elas são atraídos aqui pelas chamadas forças secundárias fracas ou também chamadas de intermoleculares. Então, o que é isso? Isso significa que a minha cadeia aqui, né? Eu tenho aqui as minhas cadeias que elas têm ligações intramoleculares, e entre uma cadeia e outra, eu vou ter aqui interações de atração, né? Eu vou ter aqui uma interação de forças, de interações, que a gente vai chamar de forças secundárias ou também forças intermoleculares, né, de normalmente ligações mais fracas, mas elas são muito importantes nos polímeros, mesmo elas sendo mais fracas que as ligações intramoleculares, e a gente já vai entender o porquê, né? As duas ligações, elas são muito importantes, né, mas a gente vai ter que entender a lógica das intermoleculares mais para frente, ela vai ser muito importante para diversas propriedades dos polímeros. Mas como a gente está falando hoje de ligação primária, vamos falar um pouquinho de ligação covalente, né, que é o foco da aula de hoje. O próximo a gente vai falar de intermoleculares. A ligação covalente ela vai ser aqui um compartilhamento de dois elétrons. Então, eu tenho aqui dois átomos, por exemplo. Esses átomos aqui eles vão estar ligados, por exemplo, Cl, Cl-, e eu vou estar compartilhando entre eles um elétron cada um, né? Vão estar compartilhando, no final das contas, dois elétrons. O Cl ele tem 7 elétrons ali na camada de valência. Então, quando eu compartilho aqui um elétron com eles, ambos ficam estáveis, e eles formam uma ligação aqui covalente. Essa ligação ela é a mais comum em polímeros, determinando aqui as forças intramoleculares
entre os meus polímeros. E as ligações covalentes, elas geralmente envolvem distâncias curtas e altas energias. Então, a minha distância aqui entre os dois átomos, digamos que seja um de carbono e outro carbono, ele vai ter uma distância curta e ela vai ter uma elevada aqui energia para eu desfazer essa ligação. O tipo de ligação covalente, ele vai ser aqui normalmente ordenado em relação à energia de ligação. A ligação simples aqui, CC, ou seja, carbono-carbono, ela vai ser a ligação aqui covalente mais comum presente na maioria dos polímeros. Então, normalmente, as nossas análises, elas começam a partir dessa ligação CC. Essa tabela aqui, que é a tabela 2.1, que está listada, ela vai listar aqui algumas ligações covalentes, o comprimento médio da ligação e a energia de ligação, que estão ali próximos de 1,5 angstrom e energia de 100 kcal por mol, respectivamente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela. A gente tem aqui a nossa referência, que é a ligação CC, que ela tem 83 kcal por mol, e à medida que eu estou aumentando a energia da ligação, significa que eu vou ter ligações mais estáveis. À medida que eu estou reduzindo a energia da ligação, significa que eu vou ter ligações menos estáveis. Isso aqui vai ser muito importante para uma lógica que eu já vou falar para vocês. Vamos só analisar um pouquinho mais a tabela. E aqui a gente tem o tamanho da ligação, né? O tamanho da ligação ela vai variando aqui. Aqui não vai seguir nenhum padrão especificamente, porque depende de diversas variáveis. E aqui eu tenho alguns exemplos, a ligação C-AAA-N, poliacrilo-nicrilo, C-O, poliéster, poliols aqui, OH, polietileno, né, 1,09, ligação CH, e por aí vai. Esse SG aqui significa que ele é side group, e o MC significa aqui que ele é main chain. O que isso significa? Se eu tenho aqui, por exemplo, o poliisopreno, vamos lá, hidrogênio, aqui CH3, aqui H, e eu tenho aqui esse polímero. Aqui, eu tenho aqui a ligação que pode estar na cadeia principal, né, que é aqui na cadeia do meu polímero mesmo, por exemplo, essa aqui é uma ligação da cadeia principal, essa aqui é uma ligação da cadeia lateral. Por exemplo, se eu pego aqui a ligação carbono-hidrogênio, está vendo que ela tem 99, no polietileno, ela é side group. Por quê? Porque dificilmente você vai ver um hidrogênio ali, dificilmente não, você não vai ver um hidrogênio ali no meio da cadeia, porque o hidrogênio só faz uma ligação, então normalmente o hidrogênio está só na ligação lateral. Dito isso, vamos fazer uma pequena análise aqui que é importante sobre essas energias de ligação, sobre alguns comportamentos de alguns polímeros. A cadeia principal ali do polietileno, ela é puramente carbono, né? Então, aqui eu vou botar carbono, 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 hidrogênio, vou só fazer o tracinho aqui do hidrogênio, não vou escrever não. A carbono-carbono é a ligação 83. A carbono-hidrogênio é uma ligação 99, que também é bem estável. Então, você pensa aqui que, né, deve ser difícil até eu desfazer essas ligações, preferencialmente, ou ter algum tipo de ataque, porque ambas as ligações são bem estáveis, até carbono-carbono é mais estável ainda. Porém, se eu estou considerando aqui uma ligação menos estável, quais são os exemplos de ligação menos estável que eu tenho aqui? Eu tenho um exemplo do carbono-cloro. E por que esse exemplo é importante? Se por um acaso aqui, na verdade, o meu mero for essa unidade de repetição aqui, e aqui eu tenho um CL, aí minha unidade de repetição ficar aqui de novo, né? Que estrutura que eu tenho dessa aqui? Essa estrutura aqui é a estrutura do PVC, o policloreto de vinila. E a gente consegue observar que a energia de ligação aqui do policloreto de vinila, ele é menor do que do carbono-carbono, né? Ou seja, essa ligação aqui, ela é mais instável do que a ligação carbono-carbono. E por conta disso, é o que acontece quando ele está ali no grupo lateral. Quando eu estou ali aumentando a temperatura do PVC, do cano PVC, etc. e tal, eu posso acabar, preferencialmente, né, quebrando essa ligação aqui do meu polímero. Né? Isso é uma coisa que ocorre ali durante a degradação do meu PVC, porque o átomo mais estável vai ser o átomo do cloro, e ele vai acabar saindo, né, levando ali o hidrogênio pertencente à mesma cadeia. Então, se eu estou aqui nessa cadeia e eu tenho aqui também o hidrogênio, por exemplo, e se esse cloro ele sai, o que vai acontecer? Esse hidrogênio vai sair também, eu vou formar aqui uma ligação dupla para estabilizar a minha cadeia polimérica, eu vou sair aqui um HCl, que vai acabar, inclusive, tornando o meio ali mais agressivo e fazendo com que o polímero ele continue a se degradar. Então, isso aí é importante para a gente entender
o fenômeno de degradação do polímero de uma maneira geral. Um outro exemplo que a gente pode ter para isso, deixa eu apagar aqui essa parte, é o exemplo do nylon, né? Porque o nylon, ele é uma estrutura que ele tem dentro da estrutura dele uma ligação de carbono com nitrogênio. Obviamente, o nylon não é só carbono e nitrogênio, né, gente? É porque tem diversas cadeias aqui. Mas dentro da estrutura aqui do nylon, eu tenho carbono ligado ao nitrogênio diretamente. Se vocês forem olhar aqui, ó, que ligação que está logo aqui embaixo? Carbono e nitrogênio, 70 quilocal. Então, essa ligação aqui, ela vai ser uma ligação preferencial para quando eu estiver em uma situação de instabilidade, eu desfazer essa ligação para depois essa cadeia, né, se formar. E qual é o problema aqui pelo fato do nitrogênio estar na cadeia principal e não no grupo lateral? Porque no grupo lateral eu tenho um problema, só que eu não estou quebrando a cadeia no meio. Aqui nesse caso, se eu tenho uma cadeia que ela é muito grande, e se eu quebro aqui essa cadeia no meio, no final das contas eu vou formar aqui duas cadeias, elas vão ter grau de polimerização N/2. E isso vai afetar, né, é como se eu tivesse uma cadeia lá enorme de 1 quilômetro e eu cortei ela no meio. Aí cada uma delas ficou com cada uma delas com 500 metros. Só que uma cadeia de 500 metros ela tem uma propriedade muito menor do que uma cadeia de 1 quilômetro. Então, isso aí é muito mais problemático, porque eu posso reduzir o peso molecular médio ali e reduzir bem as propriedades mecânicas daquele polímero. Isso aí a gente consegue ver para outros casos, por exemplo, para borracha vulcanizada. Né? Borracha vulcanizada é uma ligação o quê? Carbono e enxofre. Então, a gente tem um processo de envelhecimento ali da borracha vulcanizada por conta da instabilidade dessa reação. Né? A ligação oxigênio-oxigênio aqui ela é bem pequena, bem estável. Quem que tem ligação oxigênio-oxigênio? É o peróxido. Então, aqui nesse caso, a gente nem utiliza para formar polímero. Mas como tem esse peróxido aqui, ele é normalmente utilizado para iniciar reações poliméricas devido à alta instabilidade dele, principalmente quando a gente está falando ali de polimerização via radicais livres. Não precisa entender o que é polimerização via radicais livres. Só vai absorvendo essas informações, que daqui a algumas aulas, todas essas informações vão ficar um pouquinho mais claras. Eu queria dizer que mais ou menos essa lógica de cadeias mais estáveis, elas vão tender ali a se degradar e se decompor de uma maneira mais fácil. A ligação covalente ainda, ela pode ter diversas angulações, isso aqui é só para título de informação, né? Algumas ligações típicas, aqui a do polietileno, a gente já tinha visto que ela era 109,5 graus, a ligação entre uma cadeia e outra, né? Que o polímero, na verdade, ele fica tipo em forma de zigue-zague. Mas aí, à medida que eu estou alterando aqui para uma cadeia, por exemplo, com oxigênio, eu já alterei, né, a angulação. Mas aí, se é um oxigênio, carbono, carbono, é outra angulação. Né? Se eu tenho aqui um grupo, um dupla O, altera a angulação. Tudo isso aqui vai alterar a ligação. Então, sempre que alguém estiver falando aqui de ângulo entre as ligações, na forma ali entre uma ligação e outra, você tem que entender que cada tipo de átomo ali que você tiver, um grupo funcional, ele vai fazer ali com que a angulação entre as suas cadeias se altere também. Bom, gente, agora falando um pouquinho de eletronegatividade, acho que eu coloquei na sequência errada aqui para vocês, mas beleza. Quando a gente está falando aqui das estruturas na ligação covalente, de maneira geral, ou de moléculas que elas estão se ligando, a gente tem aqui o que a gente chama de eletronegatividade. A eletronegatividade é uma característica específica do átomo, e quando os átomos eles têm ali eletronegatividade iguais, né, a gente diz que a gente está formando uma estrutura aqui apolar. Por exemplo, a minha eletronegatividade aqui é uma, e do CL é igual. Então, quando eles estão compartilhando elétrons entre um e o outro, a nuvem eletrônica deles aqui, eles são parecidas, né? Eles vão ter a mesma tendência entre um atrair o outro ou não. Então, eles vão acabar formando uma molécula que, no final das contas, digamos, o vetor dele, a resultante de atração entre cargas, o dipolo, que a gente chama, ele vai ser nulo. Por quê? Porque essa aqui vai ser uma molécula polar. Aí, quando eu tenho uma molécula que é formada por átomos diferentes, como, por exemplo, o hidrogênio e o flúor, deixa eu passar um outro tópico aqui, que a gente vai ver na tabela periódica, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Como, por exemplo, eu tenho aqui o hidrogênio e o flúor, ele tem uma eletronegatividade bem diferente, né? Lembrando que isso aqui é a eletronegatividade. Ela sobe para cá e para cá, né? A gente viu isso em ciência dos materiais também, né? Isso aqui vocês veem que quando a gente estuda lá ciência dos materiais, a gente utiliza para as outras disciplinas também. Mas aqui, quando eu tenho uma diferença
dessa eletronegatividade, eu vou ver que a minha nuvem eletrônica ela vai tender a ficar preferencialmente em uma região, vou formar uma polarização. Então, eu vou chamar aqui, eu vou ter aqui o que eu chamo de dipolo permanente. Por quê? Porque permanentemente eu vou ter mais cargas negativas aqui, devido a uma eletronegatividade de uma partícula e outra, do que aqui. Por que isso é importante? Por que você está falando isso, Júlio? A gente vai entender quando a gente estiver falando na próxima aula. Isso aqui é uma introdução sobre o assunto, mas a gente entendeu o que é apolar, o que é polar, porque isso vai influenciar nas interações secundárias, né? Porque quando a gente tem ali uma ligação carbono, hidrogênio, hidrogênio, e aqui eu tenho uma outra ligação carbono, hidrogênio, hidrogênio, o que eu vou ter? Eu tenho aqui mais ou menos, eu vou ter uma região aqui com maior ou menor eletronegatividade, e elas vão interagir uma com a outra a depender de qual tipo de molécula que a gente tem, né? E uma questão importante ainda das ligações covalentes é que elas têm aqui é, uma alta direcionalidade, né? Elas são o que a gente chama de ligações direcionais. Isso por quê? Porque cada distribuição aqui, dependendo do átomo, eu vou formar aqui um orbital diferente. São esses orbitais aqui que vão interagir um com o outro, né? Se eu tenho uma ligação aqui de que ele está no P1, eu tenho aqui um P1, esse P1 vai interagir com esse P1 aqui e ele vai formar a ligação covalente. Por isso que a gente chama ele de ligação direcional, porque ele vai se ligar nessa direção aqui, por exemplo, Y, ou ele vai se ligar nessa direção aqui, por exemplo, Z. Isso afeta muito as propriedades mecânicas quando a gente está falando em termos de ligações covalentes, né? São ligações direcionais. E por fim, gente, a quantidade ali de ligação, a quantidade de caráter iônico com caráter covalente, porque se eu não tenho caráter covalente, eu vou tender a ter um caráter iônico, ele é dado por essa equaçãozinha aqui, que é a porcentagem aqui de caráter iônico, é dado por 1 menos o exponencial de menos 0,25, xa menos xb ao quadrado, né? Esse xb aqui também tinha que estar aqui embaixo. O meu xa e o xb ali são as eletronegatividades dos meus elementos A e B, sendo A o mais eletronegativo. Então, se eu tenho aqui o H e o F, eu vou ter aqui uma eletronegatividade bem diferente, então eu vou ter um caráter iônico, né, bem considerável entre eles, apesar ali de eu ter também um caráter covalente. Dificilmente ele vai ser 100%. Mas se eu tenho aqui, por exemplo, uma ligação carbono-carbono, uma ligação pura carbono-carbono, a eletronegatividade dele vai ser a mesma. Se eu botar aqui a eletronegatividade igual, esse valor aqui ele vai dar zero, esse termo todo aqui ele vai para zero, então esse termo aqui vai para 1, isso aqui tudo vai para 1, 1 menos 1, zero. Então a porcentagem iônica zero, isso significa que a porcentagem covalente vai ser igual a 100%. Isso aqui é só uma equação que precisava colocar aqui para vocês saberem que ela existe, né, que muitas vezes é cobrada. Então, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai ver um pouquinho mais desses assuntos de eletronegatividade, interações intermoleculares na próxima aula. Lembre aqui de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou tirar para vocês. E dê uma olhada no nosso programa de membros, porque é bem baratinho, né? Uma cervejinha aí por semana. Você consegue se tornar apoiador aqui do canal, ter acesso a conteúdo exclusivo, aulas antes de serem lançadas ao público, ter acesso aqui a aulas exclusivas para membros. E é bem baratinho, além de você apoiar aqui o canal, que me deixa muito feliz quando eu vejo que vocês estão aqui apoiando para eu continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.